4 entre 10 empresas já interromperam a produção durante a pandemia. Essa pesquisa é da Confederação Nacional da Indústria, que encaminhou uma série de propostas ao governo federal para atenuar os impactos da crise. A repórter Ximene Osório conversou com o diretor de Educação e Tecnologia da CNI, Rafael Lucchesi. O levantamento da CNI também aponta que 15% das empresas brasileiras já demitiram funcionários. Olá, Rafael Lucchesi. A pesquisa ouviu mais de 700 indústrias de pequeno, médio e grande porte. Quais os principais problemas citados pelo setor? Boa tarde. Boa tarde. Veja só, nós estamos atravessando um momento particular na economia. A economia vinha bem, ela vinha se recuperando, então teve um fator extraeconômico. Há uma crise de saúde pública que contaminou a economia. E, obviamente, as empresas, então, tiveram que se ajustar a essa nova realidade. O importante nesse momento é assegurar medidas de política econômica que façam com que o tecido produtivo possa se recuperar mais rapidamente quando passar essa pandemia. Por isso, aqui a CNI fez um conjunto de proposições baseado em pesquisas como essa, e também no receituário que outros países estão fazendo, no sentido de manter a estrutura econômica das empresas e das famílias para que a recuperação seja mais rápida. Por isso, as propostas de que haja um diferimento da cobrança de tributos, mais crédito, apoio à manutenção dos empregos, que são importantes, ainda que algumas empresas já estejam demitindo, no sentido de fazer com que o custo da crise seja menor. Da mesma maneira, do ponto de vista da sociedade, é importante que haja um apoio de renda mínima, para que haja um colchão amortecedor frente a toda a turbulência que a pandemia tem provocado por conta do isolamento social. A prioridade ela existe com relação ao atendimento à vida, a CNI entende isso. Nós elaboramos propostas que vão estar ajustadas à experiência de outros países de reaquecimento, de uma recuperação gradual da atividade econômica. O SES e o SENAI elaboraram propostas que gradualmente asseguram com segurança o reaquecimento da economia, e tudo isso é importante, porque agora nós vamos estar atuando em duas frentes. Todas as autoridades públicas com uma ação voltada para o combate imediato da curva de contágio dessa pandemia no Brasil, que é um país continental, com velocidades distintas desse processo de contaminação, e também um planejamento que tem que ser muito bem coordenado para, no período de recuperação, reaquecer a economia. Inclusive, a CNI enviou uma carta ao presidente Jair Bolsonaro com essas propostas, né? E quais medidas são essas, as principais? E como tem sido a conversa com a presidência? Veja só, as ações que a CNI defendeu e defende no sentido das medidas econômicas, parte delas tem sido adotadas pela equipe econômica do governo, no sentido de assegurar esse fôlego maior para a estrutura produtiva. Além disso, na ação de planejamento, a atuação nossa tem sido forte em situações emergenciais. O SENAI tem coordenado uma rede voluntária com mais de 10 empresas. Nós criamos 35 postos de atendimento para manutenção de respiradores. Os respiradores são um ponto crítico para salvar vidas. O Brasil tem hoje pouco mais de 65 mil respiradores. O Ministério da Saúde fala a necessidade de ter mais 15 mil. E nós temos aproximadamente quase 4 mil respiradores que estão parados por problemas técnicos de manutenção. Acreditamos que esse número é maior, vai chegar a 5 mil, e nós organizamos uma rede que vai dar prontidão para todos esses equipamentos que estão parados. Cada respirador vai salvar, em média, 10 vidas. Estamos falando de uma iniciativa que vai
poder ajudar os hospitais e as equipes médicas a salvarem mais de 50 mil vidas. Além disso, nós estamos também trabalhando em consórcios produtivos para ampliar a produção brasileira de respiradores e também de testes rápidos. Além disso, o Senai, que conhece profundamente a indústria brasileira, administrado pela indústria brasileira, disponibilizou fichas técnicas para a produção de EPIs médico-hospitalares, luvas, aventais, máscaras, iniciativas muito fortes para que nós tenhamos uma grande produção nacional de forma imediata, atendendo os efeitos dessa crise, para a produção desses EPIs. Uma outra frente importante da nossa atuação é na área de testes rápidos. Os países mais bem-sucedidos são aqueles que testam muito a população e, com isso, conseguem fazer um mapeamento com geoprocessamento em tempo real da evolução da pandemia e estabelecer uma melhor calibragem das ações de contenção do contágio. E é dessa maneira também, Rafael, que a CNI se prontifica a ajudar na implementação do chamado isolamento vertical, manter apenas as pessoas do grupo de risco para a Covid em quarentena? Veja só, no primeiro momento, que é o momento que nós estamos atravessando, a CNI entende que num estado de calamidade pública, como o Brasil atravessa hoje, é seguir as orientações das autoridades públicas, do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais. Só que o retorno ao trabalho faz parte de todas as estratégias, toda a literatura que fala sobre isso. Uma etapa seguinte é o retorno planejado a essa atividade. E é isso que a CNI está propondo numa parceria entre o SES e o SENAI, que conhecem profundamente a indústria brasileira, tem um forte relacionamento com a indústria brasileira, até porque é administrado pela indústria brasileira, a fazer um retorno gradual e progressivo, com atendimento a todos os protocolos de etiqueta respiratória, de desinfecção de material compartilhado, de superfície, todas as orientações para as atividades produtivas e também um processo de retorno progressivo em etapas com disponibilização de testes rápidos. Então, o SES e o SENAI desenvolveram essa metodologia para ajudar o Brasil a gerar riqueza numa etapa seguinte, a uma recuperação mais forte da economia, que vai certamente ser um problema que vai se colocar no futuro, e nós estamos com esse planejamento, com essa proposta em favor do Brasil. Até porque as empresas também já relataram que enfrentam dificuldades aí para prosseguir com o pagamento de rotinas, tributos, salário de funcionários. Dá para mensurar o impacto disso pelos próximos 3 meses? Olha, é fato que o Brasil já vinha de uma prolongada recessão. Nós estávamos iniciando um processo de recuperação econômica que era já acalentado, já esperado, já desejado há algum tempo. Então, essa pandemia nos atingiu numa situação mais frágil do que outros países que estavam com um ciclo de crescimento há mais tempo. Então, as empresas não tinham uma gordura significativa, além do que, do ponto de vista da questão de renda na sociedade, poucas famílias têm poupança para atravessar um longo período de inatividade. Por isso que a CNI defendeu um pacote de medidas, o governo tem implementado uma parte significativa dessas medidas, no sentido de proteger o tecido econômico e social dos efeitos da crise. Mas o Brasil também atravessa um problema fiscal. É claro que, nesse primeiro momento, a prioridade é a vida, é a orientação das políticas emanadas da área de saúde, mas nós temos que balancear essas questões e pensar num processo de retomada no tempo futuro. E isso é importante porque, como você bem colocou na sua pergunta, o fôlego das empresas não é tão longo para atravessar um período de crise que seja muito duradouro. Se a crise continuar, outros mecanismos de apoio farão necessários para se manter exatamente essa saúde do tecido produtivo para uma recuperação mais ágil no tempo futuro. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube, viu, Rafael?